Então, os termos são estes. Eu não posso abandonar, não posso deixar de ver. Gastos, investimento, perda, custo, desembolso, despesa, receita. O que seria tudo isso? Já vou dizer para você aqui agora, vou até chamar a atenção. O que são gastos? Os gastos são as compras, as aquisições. É uma ação que gera uma obrigação futura, né? Então, o que eu gastei hoje? Às vezes a gente gasta e nem colocou a mão no bolso. Se eu faço uma compra virtual pela internet, eu efetuei um gasto e posso não ter gasto nenhum dinheiro ainda. Ainda não saiu do bolso, mas gerou uma obrigação. Então, o gasto é quando existe um processo de aquisição, um processo de compra, que gera uma obrigação futura. Tá? Então, gastar, eu posso gastar mesmo não tendo dinheiro, já efetuei o gasto. Então, gastar não é soltar o dinheiro, comprar, entregar tudo. A ação de se efetuar a compra já é um gasto. Aí esse gasto, ele tem características diferentes e aqui entra a terminologia indispensável. Esse gasto, eu vou a ordem mais fácil de entender. Esse gasto pode ser uma despesa. Então, vamos supor que a gente está dentro de um setor produtivo da empresa, então a gente tem a fábrica e a gente tem o setor administrativo. Tá? A gente tem o setor administrativo. E lá na administração, a gente consome energia, a gente consome água, a gente consome papel de expediente, que a gente chama materiais de consumo, material de limpeza. E estes gastos, material de limpeza, material de expediente, eles podem não ficar estocados. Eu compro só para usar, sabe? Nas nossas casas, muitos, ou a grande maioria das pessoas realizam dessa forma. Não compram produtos para estocar, compra para consumo. Então, as despesas são aqueles gastos que já são utilizados no próprio período. Energia elétrica, a gente não estoca. A gente tem um gasto que é uma despesa de energia elétrica, né? Uma água, conta de telefone, digamos assim, né? Então, o que seriam? Então, são os gastos necessários para que ocorra produção, para que ocorra venda da empresa. O foco é esse. Então, as despesas são os gastos necessários para que ocorra venda. E o gasto, ele pode ser custo. E aí, aqui eu chamo bastante atenção para vocês não confundirem o conceito. Todos os gastos no setor da produção administrativo, todos esses gastos já são chamados de despesas, tá? Produção, administrativo, venda, operacional, tá? Só que tem um gasto que ele é tão especial e ele tem um nome diferente, que são os custos. E eu vou te explicar certinho, você nunca mais vai confundir. De uma fábrica. Então, a fábrica, ela tem lá, então, tem a calçada da rua, tem a entrada da fábrica, tem o setor do almoxerifado, tem o setor de vendas, né? Tem o administrativo, pode ter um jardim, um estacionamento, uma cozinha, um refeitório, e tem a fábrica em si, onde tem as máquinas que fazem o processo de modificação da matéria-prima e transformação dela em produto. Tudo que é gasto nessa empresa, a gente chama ele de despesa. Só os gastos dentro da fábrica, dentro daqueles limites, vou colocar assim, material das 4 paredes da fábrica, é chamado de custo. Então, o que são custos? Os custos são os gastos necessários consumidos durante o processo de produção, de fabricação, de modificação da matéria-prima em produto acabado. Então, vamos lá. Energia elétrica. É despesa ou é custo? Depende. A energia elétrica consumida no barracão durante o processo produtivo das máquinas, custo. A energia elétrica do jardim, da máquina do faturamento, da impressora, do administrativo, é despesa. Deu para entender a diferença? Vamos outro. Material de embalagem. Gosto bastante desse exemplo. Bom, eu fabrico camisa. E a minha camisa, ela vai no saquinho plástico, vai numa caixinha de papel. Essa caixa de papel, esse
plástico é consumido onde? Dentro do setor fabril. Então, é custo. Custo é todos os gastos necessários para colocar esse produto na prateleira, em condição de uso ou venda. Coloquei lá na prateleira, é custo. Daí eu peguei, veio uma pessoa aqui na fábrica, pediu para comprar uma camisa, lá eu entreguei, peguei aquela camisa, enfiei numa sacolinha plástica e entreguei. Ou embrulhei num pacote de presente com uma linda fita e entreguei. Essa sacolinha, esse papel de presente, essa fita, custos ou despesa? É despesa. Porque já faz parte da venda, não é necessário para que o produto camisa fique pronto para vender. Para entender? Então, de novo, custo são os gastos necessários no processo produtivo de transformação da matéria-prima em produto acabado, no processo de modificação desses elementos, consumido dentro do setor fabril, esse é custo. Despesas são consumidas fora do setor fabril, então uma comissão de vendas é despesa, um frete de entrega é despesa, né? O prolabore dos sócios é despesa, o salário do administrativo, do faturista é despesa, o motorista do caminhão de entrega é despesa. Então, custo é aquilo dentro do setor fabril e despesas são esses os outros gastos. Tá? E o gasto, ele ainda pode ser considerado como investimento. O que é investimento? É o gasto ativado. É o gasto que eu vou guardar e depois eu vejo o que eu vou fazer com ele. Por exemplo, eu aproveitei a promoção de sulfite e comprei um caminhão de resma de sulfite. Só que o sulfite eu não vou usar na produção. E eu também não vou usar esse sulfite no consumo do mês. Não uso um caminhão de sulfite. Vai para estoque. É um gasto, porque é uma compra que gera uma obrigação, né, de sacrifício financeiro, vou ter que pagar. Não é consumido no período, então não é despesa. Não é custo, porque não vai na produção, ele vai ficar ativado no ativo, no estoque, guardado. Então, ele é considerado investimento. A resma de sulfite, no momento da compra, é um gasto. Chegou na empresa, veio a nota fiscal, virou investimento, porque entrou no estoque. Peguei do estoque, coloquei lá na impressora para eu usar, virou despesa. Se eu pegar esse sulfite e levar para a produção, que é para fazer caderno com esse sulfite, construir caderno a partir desse sulfite, virou custo. Então, gasto é o momento da ação da compra, investimento é quando eu coloco ele no ativo, no estoque, quando eu guardo ele, custos é quando ele é consumido lá no setor da produção e despesas fora do setor de produção. Acho que deu para entender. O que é perda? Existem perdas normais e perdas anormais. Perdas normais são aqueles gastos provenientes do processo produtivo. Vou dar um exemplo. Se eu colocar 1 quilo de massa de pão no forno, 1 quilo de massa de pão no forno, quando assar, vai ter 1 quilo de pão? Óbvio que não. Ele aumenta de volume, mas diminui de peso por um processo simples chamado evaporação. Ele perde peso, é uma perda, mas é uma perda proveniente do processo produtivo. Então, essas são chamadas de perdas normais. Então, para fazer o pão, tudo que eu gastar, se eu gastar 1 litro de leite, 1 quilo de farinha, vou arredondar, que deu 2 quilos ali de produto, coloco no forno. Durante o processo de evaporação, ele cresce, né? Então, ele aumenta de volume, mas ele diminui de peso, ficou 1 quilo. Quando eu for vender esse pão, eu vou dizer que eu gastei 1 quilo de matéria-prima porque eu tenho 1 quilo de pão pronto? Não, é o custo de 2 quilos de matéria-prima, um de leite e um de farinha. Perda proveniente do processo produtivo. Então, esse custo desse produto, essa perda desse produto, está no custo, está embutido no custo. A farinha e o leite, os dois é custo do pão, mesmo que ele esteja pesando menos quando saiu de lá. Né? Mas existem as chamadas perdas anormais, né? Épocas de chuva, Rio de Janeiro tem chovido bastante, para cá na região sul também, mas aqui no mês de novembro mesmo, no dia 1 e 2 ali de novembro, choveu mais de 80% já do esperado para aquele período, né, desses 2 dias. Mas enfim, choveu bastante e inundou meu armazém de estoque, né, inundou meu armazém de estoque. A hora que inundou meu armazém de estoque, estragou a farinha, tudo que eu tinha comprado lá para fazer pão. Perda de farinha. Meu cliente vai ter que pagar essa farinha, gente?
Lógico que não. Perda anormal, não esperada. Veio proveniente de um processo da natureza, climático, não esperado. Essa perda, ela não é custo. Eu não posso dizer agora o cliente vai comprar o próximo pão, vai ter que pagar a farinha que eu estraguei. Não. O risco é seu, meu amor. A empresa é sua e a perda é sua. Então, essa perda vai diminuir de onde? Do seu lucro lá no final da operação, né? Provavelmente aquele mês você vai ter prejuízo, porque perdeu a farinha, é perda, que você vai ter que absorver reduzindo o seu lucro. Então, existem esses dois tipos de perda. O desembolso é o mais fácil. O que é desembolsar? Tirar do bolso. Tá vendo o português como é maravilhoso? Desembolsar é tirar do bolso. Se gasto é o ato da compra, o pagamento é o desembolso. Pagar, desembolsar. Então, a compra é um gasto, foi para o ativo, guardei a resma lá, investimento, usei na produção, ela virou custo. Usei lá na impressora do faturamento, virou despesa. Se inundou, estragou todo o papel, virou perda, né? Tem diminuído o lucro, certo? No momento que eu tiver que pagar, eu estou desembolsando esse sulfite, né? O valor desse sulfite, tá bom? E receita é o faturamento, né, pessoal? Receita é o valor da venda. Eu tenho a receita de um produto e normalmente a gente usa o termo receita quando a gente está falando de todos os produtos. Então, cada produto tem um preço de venda. Todas as vendas do período formam a receita do período. Então, a receita é o faturamento, né? Do período. Diferente de uma receita de bolo, diferente de uma receita de farmácia, de médico. Então, olha a nomenclatura como ela é bem importante.